Boa noite, família. Agora tem que tomar cuidado, né? Para não falar boa noite, família. Boa noite, família, amor e cuidado. Isso aí. Boa noite também a todos os nossos visitantes. Seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa. É um prazer enorme para nós te ter aqui nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Tiaro. E eu peço a Deus para que Ele fale grandemente ao seu coração essa noite, através dessa palavra que Ele me direcionou a compartilhar essa noite. Te convido agora a ter um momento de oração por esse momento. Daí de onde você estiver, que você possa também orar, para que Deus abra os ouvidos e prepare os corações para a palavra dessa noite. Amém? Deus, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui em paz, Deus, em segurança. Obrigado pelo que o Senhor já fez essa noite, pelo que o Senhor fará, Pai. Usa a minha vida, Deus, para trazer a Tua palavra, Deus, que não seja eu falando, Pai. Que eu suma aqui em cima, Deus, e que apenas a Tua imagem seja vista aqui, Pai. Que apenas a Tua voz seja ouvida, Senhor. Que a Tua presença seja real, Deus. Que a gente possa sentir a Tua presença nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você não tem acompanhado as nossas últimas mensagens, domingo passado nós finalizamos a primeira parte da série Desintoxicando a Alma. Foi a parte de finanças tóxicas e a partir de hoje estaremos começando a segunda parte dessa série de mensagens. E se chama Comportamentos Tóxicos. Então, se você está acompanhando nos livros, nós já finalizamos o uso do livro do Robert Morris, Uma Vida Abençoada. E agora a gente vai usar apenas o Desintoxicando a Alma, do Craig Groeschel. Então, se você adquirir o livro e está acompanhando, lê, que você vai ser muito abençoado. Eu não sei você, mas antigamente eu tinha o costume de assistir aqueles programas de... Não sei se é considerado um reality show, mas são aqueles programas tipo Ídolos, America's Got Talent. E é muito legal, porque o autor ele traz esse mesmo exemplo no livro. Que é quando a gente está lá assistindo e vem aquele ser, aquela pessoa que ela chega ali e ela começa a cantar e você fala, nossa, por que uma pessoa se presta a isso? Em rede nacional, talvez mundial para alguns programas. E se presta a esse papel. Uma pessoa que ela chega lá e ela canta totalmente fora de ritmo, fora de tom, fora de letra, fora de tudo. Mas ele está lá. E às vezes o apresentador ele pergunta, moço, o que é que você está fazendo aqui? Ele, não, eu sou cantor. Eu vim aqui porque eu sou cantor. E as pessoas ao meu redor gostam muito de me ver cantando. Só que você vê que são pessoas que realmente devem amar muito aquela pessoa, porque ele não canta bem. Então são pessoas que estão ali algumas vezes levando ele a pensar algo a respeito de si que não é totalmente verdadeiro. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o auto-engano. E eu tenho duas perguntas para vocês, e eu quero que vocês levantem a mão para responder ela. A primeira é, quem aqui luta contra o auto-engano? Pode levantar a mão se você luta contra o auto-engano. Massa, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, uns 6. Legal. Agora eu vou perguntar a segunda. Quem aqui conhece alguém que se engana muito? Pode levantar a mão também. Legal, pelo menos o dobro, né? Eu quero te convidar, se você trouxe a sua Bíblia, abre rapidinho aí, Jeremias,
capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. Se você não trouxe Bíblia, por algum motivo, vai aparecer aqui no telão, você pode acompanhar também. Jeremias 17, 9 fala assim, ó: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E é com esse texto que eu quero iniciar essa palavra, afirmando, confiante naquele que não erra, que o nosso coração é mais enganoso do que qualquer coisa. Então, se você nunca tinha pensado nisso, eu quero te dizer: o seu coração é enganoso. O seu coração é enganoso. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre o nosso coração nos enganar. E sobre como nós estamos face a face com a verdade. E às vezes isso nos leva a fugir da verdade. Talvez você já esteve até aqui dentro, e quando a gente estava aqui pregando, você ouviu aquela palavra e surgiu um pensamento na sua mente. E o pensamento foi: nossa, se fulano tivesse aqui para ouvir essa mensagem, essa palavra era totalmente para ele. Essa palavra foi pensada, parece que alguém falou sobre essa pessoa para o pastor lá, porque descreveu totalmente fulano. Eu já pensei nisso, tá? Esse pensamento já veio a mim também. Então, se você se constrange em pensar nisso, fique bem calmo, bem tranquilo. Isso acontece com, digamos, 99,99% das pessoas. Já aconteceu alguma vez. Mas eu perguntei aqui: quantos lutam contra o auto-engano? E poucos levantaram a mão. Poucos levantaram a mão porque talvez poucos sabem o que é realmente o auto-engano. Poucos realmente já pararam para pensar e refletir a respeito do auto-engano. Então eu vou falar algumas frases aqui e talvez você vai falar assim: nossa, eu já pensei isso. Nossa, eu já falei isso. Não é fofoca. Eu estou só contando para você orar por ele. Não, viciado, eu não sou viciado. Eu consigo parar quando eu quiser. A qualquer momento, é só eu querer que eu posso parar. Olha, eu estou esperando a pessoa certa, porque eu sou um presente de Deus. A pessoa que me tiver, vai ser abençoada. Eu sou um ótimo líder no meu ministério. Eu sou um ótimo líder no meu trabalho. Pode perguntar lá para quem está ao meu redor. Eles vão dizer que eu sou muito bom como um líder. E é diante dessas frases que eu quero iniciar essa mensagem com o primeiro ponto. E o primeiro ponto dessa mensagem se chama o autoexame impiedoso. Para a gente se descobrir no auto-engano, nós temos que nos autoexaminar. Quando você vai no médico e você descreve para o médico talvez algum sintoma que você esteja sentindo, e esse médico ele começa a pensar, ele falou: tá bem genérico esse sintoma, tá? Podem ser várias coisas, vamos fazer alguns exames. E ele te passa uma bateria de exames e você começa a fazer esses exames, e de acordo com o que você vai fazendo esses exames e o resultado vai saindo, você vai descobrindo coisas e o médico vai chegar a um diagnóstico preciso. Da mesma forma, nós precisamos fazer um autoexame para saber em que estamos nos auto-enganando. Mateus 26, versículos 31 a 35. Mateus 26, 31 a 35, fala assim: então Jesus lhes disse: ainda essa noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu:
Pedrão, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Jesus aqui, ele estava prestes a ser preso, ele estava prestes a ser levado a julgamento, e ele fala com seus discípulos, ele reúne os discípulos e fala assim, ainda essa noite, todos vocês vão me abandonar. Ainda essa noite, eu vou ficar sozinho, porque vocês vão me abandonar. E aí se levanta Pedrão. Eu amo Pedro. Amo Pedro. Sabe por quê? Porque eu me vejo muito em Pedro. Eu levantaria e falaria a mesma coisa para Jesus. Eu abriria a minha boca e falaria: Jesus, não. Todo mundo aí pode até te negar. Todo mundo pode te abandonar. Eu vou ficar lá com você. Os caras vão ter que me prender, mas eu vou com você. Ah, Pedrão, sabe de nada. Sabe de nada, Pedrão. Jesus, ele olha para Pedro e fala: Pedro, você vai me negar 3 vezes, ainda essa noite. Além de me abandonar, você vai me negar. E Pedro bate pé firme e fala: não, mesmo que eu precise morrer com o Senhor, nunca eu vou te negar. Cuidado com o que você promete. Cuidado com o que o seu coração, lembra que eu falei Jeremias 17:9, o coração é mais enganoso do que qualquer coisa. Cuidado com o que você promete. Cuidado com o que vem ao seu coração diante das situações. Cuidado com aquelas situações que acontecem com você e que você se vê ali abrindo a boca e prometendo alguma coisa sem nem pensar, sem nem parar para refletir se você pode cumprir aquilo ali. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele prometeu algo que ele não podia cumprir. Jesus sabia o que estava no coração de Pedro. Jesus conhecia Pedro. Jesus conhecia o coração do seu discípulo. Será que você conhece o seu coração? Será que em algum momento da sua vida você já parou e você já fez um autoexame impiedoso? Quando eu falo impiedoso, é sem reservas. É aquele autoexame em que o autor, o Craig Groeschel, ele conta que lá onde eles moram, nos Estados Unidos, tem um bosque perto de onde eles moram. E de vez em quando eles levam os filhos para brincar nesse bosque. E quando eles vão para o bosque, e quando eles voltam desse bosque, os filhos já sabem. Eles têm que fazer um autoexame para ver se não tem carrapatos grudados nele. E é um autoexame que ele fala constrangedor, porque você tem que ficar nu e se examinar totalmente. Porque é muito melhor que você descubra logo que tem um carrapato grudado em você, do que depois você ter que remediar essa situação. O carrapato, ele pode trazer doenças para você. Ele pode trazer uma infecção. Talvez se você for alérgico, você pode até vir a falecer. E ele fala que os filhos dele sempre ficavam constrangidos, porque eles precisavam fazer esse autoexame sem piedade, sem nenhum pudor, sem nenhum cuidado. Não, eles tinham que olhar cada ponto para saber se não tinha um carrapato grudado. Assim é conosco. Nós temos que nos autoexaminar sem piedade, sem ficar: não, mas eu sou bom. Não, pensa, leva consigo Romanos 3, que fala: todos pecaram. Todos pecaram. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Talvez nunca te disseram isso. Talvez você sempre se considerou uma pessoa boa, mas eu quero te dizer: você não é bom. Deus é bom em você.
Não tem bondade que flua de você. É a bondade de Deus em nós fluindo. Nada naturalmente flui de nós. O primeiro passo para você derrotar um inimigo é reconhecê-lo como um oponente. Se você não reconhece que precisa mudar em algo, se você não reconhece que precisa de ajuda em algo, você nunca vai conseguir derrotar, porque você vai estar sempre subestimando esse problema. Não viva na defensiva. Quanto mais alguém está convencido de ter razão, maior é a probabilidade dele estar errado. Eu sou prova viva disso. Pensa num cara cabeça dura. Tatiana pode comprovar para vocês aí. Mas eu sou muito cabeça dura a ponto de às vezes eu estar ali e eu não consigo enxergar o erro. E ela precisa vir e falar comigo. E falar assim: moço, você está errado. Isso que você fez está errado. A ponto de eu... Não, tá certo. Não está errado não. Tá errado. Graças a Deus. Deus tem agido em minha vida e tem mudado muito disso. Mas muito, muito, muito. Glória a Deus por isso. Talvez você já se pegou falando algumas frases, além daquelas que eu falei, aquelas 4 lá de cima. Eu quero deixar mais algumas frases para você. E a primeira dela é: eu não tenho problema com esse tipo de coisa. Talvez alguém já virou para você e falou assim: meu irmão, você já reparou que você faz isso, isso, isso? Você já reparou que diante de situações assim, você age desse jeito, desse jeito e desse jeito? E você fala: não, eu não tenho problema com isso não. Não. Você deve estar confundindo, deve ter sido alguma coisa que você entendeu errado. Talvez você já se pegou pensando o seguinte: na verdade isso não tem a menor importância, é só o meu jeito de lidar com as coisas. Talvez o seu jeito esteja errado. Sinto muito te informar isso, mas já me informaram isso uma certa vez e é certo, tá? Talvez você pensou assim: ó, eu não sou tão ruim quanto a maioria das pessoas. Eu não sou tão ruim quanto tal pessoa. Teve uma vez que eu li um livro chamado O Verdadeiro Evangelho. E o que mais me marcou nesse livro foi: meu padrão não é o mundo. Meu padrão não são as pessoas. Meu padrão é Cristo. O meu padrão, ele está num nível muito elevado. Mas muito elevado mesmo. Então não adianta eu virar e falar assim: ó, eu sou melhor do que muitas pessoas. Eu não sou tão ruim quanto o fulano ali, ó. Meu padrão não é fulano. Meu padrão é Cristo. E a régua não tem como medir. O meu padrão, ele está lá em cima. Eu não preciso me preocupar com o padrão daqui de baixo. Eu tenho que olhar para lá para cima. E eu tenho que me autoexaminar e perguntar: será que eu estou buscando o padrão lá de cima? Muitas vezes na nossa vida nós buscamos padrões. Nós buscamos um padrão de vida elevado. Nós buscamos um emprego com um padrão elevado, um salário com um padrão elevado. Por que nós não buscamos uma vida com padrão elevado? Por que o nosso padrão, quando falamos de vida, com o jeito de ser, jeito de agir, a gente puxa o padrão cá para baixo? Por que a gente não nivela com aquilo que é o nível, com aquele que é o nível das nossas vidas, que é Jesus? E as 2 últimas frases são: não, eu consigo parar quando eu bem entender. E a última é: eu sou assim, é só isso, é só meu jeito de ser. Eu fui a vida toda assim, agora eu vou mudar? Não, mas desde pequeno minha mãe sempre falou que eu sempre fui assim, é o meu jeito.
E se eu te disser que talvez o nosso jeito não seja o jeito certo? Jesus, ele quando começa o ministério, ele começa a caminhar e ensinar, e ele vai encontrando com os discípulos, e algo que nos chama a atenção é que ele vai passando, e ele não fala para os discípulos: eu vou te discipular, vamos lá, eu vou morar com você. Não, ele vira para os discípulos e fala: deixa tudo aí, me segue. O convite de Jesus não é para que nós peguemos e adequemos Jesus à nossa vida. Não, é para que nós nos adequemos ao padrão de Jesus. O convite de Jesus é: abandona tudo e me segue. Esse é o convite de Jesus. Foi esse convite que Jesus fez para Pedro. Se você não conhece a história de Pedro, Pedro era um pescador, junto com seu irmão. Ele vinha de uma família de pescadores. Naquela época, o homem normalmente ele seguia o ofício do seu pai. Era algo que era costume para eles, seguir o ofício do seu pai. E Pedro, ele era um pescador. E Jesus encontra Pedro pescando. E Jesus vira para Pedro e fala: ó, deixa o barco aí, me segue. E Pedro segue Jesus. Pedro abandona o barco dele e segue Jesus. E chega nesse momento aqui, em que Pedro ele é confrontado por Jesus, e a resposta não é muito prazerosa para Pedro. Porque Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, você está se colocando no lugar onde você não está. Pedro, você está se colocando em uma posição que você ainda não está pronto para ocupar. Pedro, você está achando que você consegue algo que você ainda não consegue, Pedro. Talvez você já ouviu isso de Deus na sua vida. Talvez você já entendeu de Deus, Deus falando para você: meu filho, calma, segue o processo, segue as etapas, não pula a etapa, não pula os processos que eu tenho para você. Paulo, ele seguiu os processos de Deus. Paulo passou 14 anos. Paulo, que era alguém importante, era alguém que tinha poder e autoridade lá. Paulo passou 14 anos no anonimato, aprendendo. Deus estava moldando Paulo para que ele não se considerasse algo que ele não era. E quando Paulo voltou para o ministério, depois dos 14 anos no anonimato, ele voltou como um liderado de Barnabé. Talvez Deus ele está te levando a um lugar em que Deus ele está tratando, ele está moldando o seu interior. Deus ele está talvez quebrando o vaso, ele está tornando tudo em pó, para depois ele moldar um vaso novo. Talvez nesses últimos domingos que falamos sobre finanças tóxicas, toda vez que a gente subia aqui e falava: meus irmãos, hoje vamos continuar a série Finanças Tóxicas, você se remexia na cadeira. Talvez você, que nem eu, por muito tempo eu sentia coceira no ouvido, uma agonia, uma inquietação, um incômodo, quando alguém subia no púlpito para pregar sobre finanças. Quando alguém subia no púlpito e levava mais de 2 minutos falando sobre o dízimo. Quando alguém ia para as redes sociais para falar sobre dízimo, sobre oferta, sobre finanças, sobre uma finança de um cristão. Eu sentia coceira no meu ouvido, porque aquilo era algo que para mim não era realidade. Então talvez Deus ele usou essas 7 mensagens. Você passou quase 2 meses vindo aqui, ouvindo falar sobre finanças, ouvindo falar sobre dízimo, ouvindo falar sobre oferta, ouvindo falar sobre repartir, ouvindo falar sobre padrão de vida, sobre estilo de vida, ouvindo falar sobre mamon.
E toda vez você se inquietava. Toda vez você comentava com alguém, já tá bom já. Pô, já falou demais sobre finanças, vai falar de novo sobre finanças. Vai falar mais o que sobre finanças? Não tem mais para falar. Talvez o seu autoexame impiedoso seja para que nem eu um dia me vi incomodado por Deus a falar: você precisa me obedecer. Você precisa fazer o que eu estou falando para você fazer. Não adianta você pegar textos e moldar de acordo com a sua interpretação, com aquilo que o seu coração entende, porque o seu coração é enganoso, Tiago. Segundo ponto dessa mensagem é a repreensão construtiva. Existem muitas pessoas que usam uma expressãozinha que chama assim, crítica construtiva. Não, meu irmão, eu vou te mostrar algo aqui que é para você crescer. Só que em muitas vezes esse termo crítica construtiva ele está disfarçado com um coração amargurado, talvez, com um coração invejoso, um coração que ele não quer ver a pessoa crescer, mas ele quer realmente mostrar para a pessoa: você errou. Você está errado. O que você fez não foi certo. Deus ele nos mostra algo sobre repreensão construtiva. Deus ele fala conosco de diversas formas. Deus ele fala conosco através da sua palavra, da Bíblia. Deus ele fala conosco através das circunstâncias. Deus ele fala conosco através do Espírito Santo. Deus ele fala conosco através de pessoas. Fato é, Deus fala conosco. Talvez você nunca ouviu Deus falando com você, ou porque você está com o ouvido muito ocupado. Você está se enchendo de ruídos e distrações, e você não está com o ouvido aberto para o que Deus tem para falar para você. Ou talvez porque você espera aquela fala tão miraculosa, como se um anjo descesse brilhante e falasse com você. Talvez você espera algo, uma luz descendo, te iluminando e falando: meu filho. Não, a gente estava falando sobre isso na célula essa semana. Deus fala com você de formas simples. O sobrenatural de Deus tem que ser natural para nós. Nós temos que viver o sobrenatural de Deus no nosso dia a dia. Quantas vezes eu já errei o caminho no trânsito. Eu sou muito disperso no trânsito. Eu sou muito ruim de localização. Meu GPS é totalmente descalibrado. Quantas vezes eu já errei um caminho, uma rua, e eu senti totalmente Deus me mostrando: eu te livrei de algo. Quantas vezes? Quantas vezes você talvez tinha marcado um compromisso e você se atrasa, acontece alguma coisa, você sai de casa, o pneu do carro está baixo. E você já eu vou me atrasar, eu tenho um horário. E você vai lá, troca o pneu do carro, tem que entrar para tomar um outro banho, se arrumar de novo, volta, sai e vai. E quando você chega lá no seu compromisso, não começou. Deus fala com você de diversas formas. De muitas formas. Só que o que acontece é que às vezes a gente não ouve o que é que Deus está falando. Jesus falou com Pedro. Jesus falou com todas as palavras. Pedro, se autoexamina. Pedro, baixa a bola. Pedro, não se coloca no lugar que você não está pronto para ocupar. Pedro não ouviu. Pedro não ouviu a advertência de Jesus para ele.
Se permita ouvir. Talvez você até tenha ouvido, talvez você até tenha entendido, talvez você tenha visto sinais de Deus na sua vida, mas você não consegue abrir o seu coração para receber. Se permita ouvir. Provérbios 15, versículos 31 e 32, fala assim: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Se muitas pessoas têm te advertido a respeito da existência de um problema em alguma área, é alta a probabilidade de que você tenha mesmo esse problema. Talvez na sua vida você tenha uma área em que por diversos momentos e diversas pessoas vêm e falam com você: Tiago, sabe aquele negócio que você fez? Não está legal. E a primeira coisa que você pensa é: não, é só ela que achou isso. Só que passa um tempo e vem alguém e fala com você assim: ó, Tiago, aquele negócio que você fez ali, velho, não ficou legal. E depois vem outra, e vem outra, e vem outra. E mesmo assim, você fica: não, é só uma pessoa que falou. Mas já foram várias. Deus, Ele já mandou vários sinais. Deus, Ele já mandou várias pessoas falarem com você. Tem uma história que quem me conhece, eu conto sempre. Teve um cara que ele naufragou. Ele foi parar numa ilha, e nessa ilha ele virou e falou assim: Deus, manda alguém para me salvar. Deus, me salva, me tira aqui dessa ilha, me leva de volta, me salva. E aí passa um pescadorzinho assim, num barco a remo, e fala: meu irmão, você naufragou? Bora, eu vou te levar ali no negócio. E o náufrago vira e fala: não, eu estou esperando Deus vir me salvar. E aí daqui a pouco o pescador vai embora. E aí vem um navio grandão, e olha para a ilha e vê lá o náufrago. E os caras param do lado e falam: joga a boia, e fala: pega aí, vamos, bora, vou te salvar. E ele fala, joga a boia de volta e fala: não, eu estou esperando Deus vir me salvar. E aí vem um helicóptero, e sobrevoa a ilha, joga a corda e fala: bora, eu vou te salvar. E ele nega a corda e fala assim: não, eu estou esperando Deus vir me salvar. E ele morre. E quando ele chega lá no céu, ele encontra Deus. Gente, isso é uma história, tá? É uma historinha engraçada, tá? Não leva ao pé da letra, não. Mas ele encontra com Deus e ele fala: Deus, eu pedi para o Senhor me salvar, o Senhor não me salvou. E Deus vira para ele: meu filho, eu te mandei um pescador, eu te mandei um barco gigante, eu te mandei um helicóptero para te salvar, e você negou os três. O que mais você queria que eu mandasse? Se permita ouvir, se permita ser repreendido por Deus, porque Deus, a repreensão dele é amorosa, é construtiva em todas as situações. Em todas as vezes que Deus ele te repreender, vai ser construtivo, vai ser porque Ele te ama, vai ser porque Ele quer ver você crescer. Ah, Tiago, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou conseguir entender que aquela pessoa falando através, é Deus falando através daquela pessoa a mim? Aí eu vou parafrasear, pastor Ariel: intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Você não vai conseguir ouvir Deus se você não busca intimidade com Deus. Você não vai entender os sinais de Deus se você não busca relacionamento com Deus. Você não vai entender a voz de Deus, você não vai conseguir discernir a voz de Deus se você não busca relacionamento com Deus. Nibs postou um vídeo, acho que foi hoje ou foi ontem, no Story, e eu amei o vídeo. Foi uma pessoa, um videozinho mostrando assim, como orar em 1 hora. E vai mostrando, e o engraçado é que muitas vezes nós começamos a orar, e a gente vai atropelando,
e despejando um monte de coisa em Deus. E nesse videozinho ele separa alguns momentos de oração. E ele passa 15 minutos ali em oração de adoração. Ele bota 15 minutos em confissão de pecados, 15 minutos em petições. E ele coloca 15 minutos em silêncio. Ele separa 15 minutos da hora de oração ali para ouvir Deus. E ele fala assim, ainda coloca uma observação: mantenha um bloquinho de anotação perto de você. O que você tem feito para ouvir a voz de Deus? Será que você tem se permitido ouvir a voz de Deus? Será que você tem se permitido ouvir o direcionamento, a repreensão de Deus? Será que você tem sido disciplinado por Deus e você tem se irado contra Deus? Jó, ele passou por um momento muito difícil na vida dele, e ele vira e fala: por que eu vou aceitar as coisas boas de Deus e não vou aceitar a disciplina de Deus? Por que quando Deus ele está me dando coisas boas, eu estou vivendo bem, Deus é bom, mas quando Deus ele começa a me disciplinar, Deus é ruim? Por quê? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Essa frase foi fazer efeito e fazer sentido para mim há pouco tempo. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Isso é uma ênfase para dizer que não tem situação em que Deus seja ruim. Mesmo se Deus está te disciplinando, mesmo se Deus permitir que você perca tudo, mesmo que assim como Jó você perca seus filhos, você perca seus bens, e você perca a sua saúde, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mas não adianta nós sermos apenas leitores da palavra. Nós temos que ser praticantes da palavra. Tem muita gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo. Tem muita gente que, se você falar assim, na página tal, não, tem o capítulo 15 de Salmos e fala isso, mas não pratica. Tem gente que conhece muito de Bíblia, mas quando você vê a vida, está tudo errada. Ele sabe o que tem que fazer, mas ele não faz. Ele conhece a verdade, mas a verdade ainda não libertou ele. Não adianta você conhecer se você não praticar. Não adianta você buscar conhecimento se você não aplica esse conhecimento na sua vida. Deus ele te convida a aplicar a palavra. Tiago 1, versículo 22, fala assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Não adianta você vir aqui todo domingo, não adianta você estar presente em todo o Dínamo, não adianta você estar presente na EBD, não adianta você estar presente na célula, ouvindo, virando um obeso espiritual, só absorvendo, se você não pratica. Deus ele não quer esponja, Deus ele quer vaso. Deus não quer uma esponja inchada, Deus ele quer um vaso transbordante. Deus ele quer um vaso que ele vai enchendo, e até ponto de não ter mais para onde encher e ele transbordar. E esse vaso vai encher outros vasos. Deus ele quer usar a sua vida para encher outros vasos. Deus ele não quer que você se encha e você fique obeso a ponto de você não conseguir se mexer. Relacionamento com Deus é andar, é movimento. Jesus falou: vem, me segue. Sebo nas canelas. Jesus não parou.
Deus te convida a andar com Ele. Deus te convida a seguir Ele. Conhecer a palavra e não praticar é um ato de desobediência direta a Deus. Quando eu li isso aqui no livro, foi um tapa na minha cara. Conhecer a palavra e não praticar é desobediência direta a Deus. E desobediência direta a Deus é pecado. Ah, Deus, mas é tão difícil, tem coisa que é tão difícil praticar. Aquela parte, Deus, que você fala assim, ó, tem que amar os inimigos, é tão difícil, Deus. Aquela parte que você fala assim, ó, perdoar 70 vezes 7, poxa, é tão difícil. Aquela parte que fala assim, ó, não, mas eu tenho que dar o dízimo, 10%. Não, aquilo ali é da antiga lei, Deus. Tem gente que fica particionando a Bíblia. Tem gente que cria caixinhas e vai criando partições na Bíblia. E fala assim, ó, não, isso aqui é lei de Moisés, não se aplica mais. Isso aqui ele está falando só para os fariseus. Isso aqui ele está falando só para os judeus. Não, isso aqui ele está falando comigo. Você vai ser abençoado. Não, mas isso aqui... Gente, a Bíblia não é pizza para você fatiar. Bíblia você tem que comer inteiro. Bíblia é pílula, é remédio, é comprimido. Você tem que engolir inteiro. Os farmacêuticos entenderam. Obediência atrasada é desobediência. Talvez você, como eu já ouvi muitas vezes, falando assim, ó, não, eu vou curtir a minha juventude. E quando eu tiver 18 anos, aí eu vou começar a ir na igreja, vou entregar minha vida a Jesus. Obediência atrasada é desobediência. Se você é um membro aqui da Amor e Cuidado e você desperdiçou a oportunidade de fazer o Lar Cristão, a gente já está na acho que segunda turma, quarta turma, um negócio desse. E é bênção demais. E talvez o seu pensamento foi, poxa, mas eu vou prender não sei quantos sábados dos meus meses. É o dia que eu tenho para descansar. A gente usa um material do David Murk. E nesse material tem uma parte que ele começa a falar sobre obediência. Ele está falando para os pais sobre a obediência dos filhos. E uma das coisas que ele fala para nós o filho ele deve obedecer imediatamente. A obediência ela precisa ser imediata. Quem tem filho entende. Às vezes você precisa falar 10 vezes com seu filho. Às vezes você mostra 500 vezes para ele que não pode. E mesmo assim ele desobedece. Às vezes você fala e ele fica, tá bom, eu vou fazer. Vai lavar o prato, menina. Tá, mãe, depois eu lavo. Deixa eu só acabar aqui. Passa. Aí quando dá no dia seguinte, tá dando barata já nos pratos lá, aí começa a lavar. Obediência tem que ser imediata. Obediência atrasada é desobediência. Se Deus ele está te mandando fazer alguma coisa e você não está fazendo, você está desobedecendo a Deus, mesmo que daqui a 3 dias você faça. Se Deus manda você fazer algo, Ele quer que você faça naquela hora, porque talvez o que Ele vai fazer é naquela hora. A banda pode subir. João 8,32 é um texto muito conhecido, eu já até citei ele na estante. E fala assim, ó: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade liberta.
A verdade liberta do auto-engano. Você conhecer a verdade, você vai começar a se conhecer melhor. Eu já comentei aqui, mas eu amo a passagem que fala sobre Zaqueu. Zaqueu, ele tem um encontro com Jesus e Jesus não fala nada para ele, mas Zaqueu ele fica constrangido na presença de Jesus e ele enxerga o pecado dele. Talvez você tenha frequentado igrejas e mais igrejas, anos e mais anos. Jesus ele tem te confrontado, mas você não tem se constrangido e você não tem mudado. Porque você fica se auto-enganando e dizendo, não, isso é só o jeito que eu vivo. É só o meu jeito de lidar com as coisas. Eu posso mudar a hora que eu quiser. Não é assim. Não é assim. Admita a verdade. Limpe-se. Se você estiver verdadeiramente disposto, a verdade o libertará. Aqui tem alguns passos para ser liberto do auto-engano. Admita. Limpe-se. E a verdade os libertará. Não adianta você buscar conhecimento da Bíblia se você não admite que ela é regra para você. Não adianta você começar a ler a Bíblia e falar assim, não, eu vou ler a Bíblia toda em um mês, porque eu quero saber o que é que Deus está falando. Se você não admite que Deus está falando com você, não adianta. Deus está falando com você, mas você precisa se permitir ouvir. Você precisa admitir que ali é a verdade. Tem muita gente que lê a Bíblia e fala assim, poxa, eu acredito na Bíblia, mas aquela parte de Jonas, eu não acho que foi bem assim não. Não, eu acredito em tudo que tem na Bíblia, menos naquela parte lá, ó, que fala tal coisa. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas o auto-engano ele é uma trava para o seu crescimento espiritual. Talvez hoje Deus ele te respondeu uma oração que você fez perguntando, Pai, por que eu não consigo fluir nos dons? Pai, por que eu não consigo ir além? Pai, por que eu não consigo entender tal coisa da palavra? Pai, por que eu não consigo viver de tal forma? E Deus hoje ele te respondeu essa oração falando, você precisa mudar, você precisa admitir a verdade, você precisa se limpar para ser liberto. Mas não é você que se limpa, certo? Não adianta você virar e falar assim, não, eu vou ajeitar minha vida e depois eu vou lá para a igreja. Talvez a gente sobe aqui e por alguns domingos a gente faz um apelo e o seu pensamento é, não, eu tenho que ajeitar isso aqui na minha vida, depois eu vou assumir um compromisso com Cristo. Você não é capaz de se limpar. Você pode fazer o que for, você não é capaz de se limpar. Só existe um que é capaz de limpar o seu coração, que é capaz de te purificar, que é capaz de te lavar. E o nome dele é Jesus. E ele já disponibilizou a lavagem lá na cruz, quando ele derramou o sangue dele no meu e no seu lugar. É o sangue do Cordeiro que nos lava. O pastor comentou aqui hoje no compartilhado dos voluntários sobre isso. Não foi o sangue de bodes e carneiros, não foi o sangue de ovelhas, de bois, de vacas. Não, nenhum deles seria capaz de limpar. Nenhum deles. Precisava o sacrifício do Cordeiro sem defeitos.
do Filho de Deus, precisava de um sacrifício perfeito, precisava de um sacrifício extravagante, e esse sacrifício Deus, Ele fez por mim e por você. Fica de pé. Existem comportamentos que eles são tóxicos. Talvez você não compreendeu a profundidade dessa expressão, comportamento tóxico. Mas algo tóxico é algo que elimina a sua vida. Ele vai minando, ele vai sugando, ele vai roubando a sua vitalidade. Existem venenos que, se tomados em doses pequenas, ele não mata de vez. Ele vai matando aos poucos. Você vai definhando. Você vai morrendo aos poucos. Existem comportamentos que são dessa mesma forma. Ele não te mata fulminante, mas ele vai te matando aos poucos. E quando eu falo matar, é porque ele vai te afastando de Deus. O auto-engano é uma trava para o seu crescimento espiritual. Feche os seus olhos, quero orar com você. Pai, abre nossos olhos para ver. Oh Deus, quebranta os nossos corações, abre nossos ouvidos, nos dá mentes limpas, corações limpos, para enxergar que o nosso padrão é Jesus, para enxergar que nós precisamos da verdade, e Jesus é a verdade, que nós temos comportamentos que têm sugado, que têm feito a nossa vida ir pro ralo, que nós consigamos fazer autoexame impiedoso, sem reservas, mas que a gente realmente esteja despido de corações enganosos, e a tua luz venha e nos mostre o que precisamos mudar. Pai, que a gente não tente moldar o teu filho à nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade. Que o nosso molde seja Jesus, e que nós possamos nos desfazer, que a gente seja moído, e que a gente seja moldado à tua imagem e semelhança mais uma vez, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Quero te convidar a cantar uma música agora. Deus está derramando a libertação essa noite. Deus está restaurando alianças essa noite. Deus está restaurando relacionamentos essa noite. Há poder na limpeza. Há poder na limpeza. Há poder na disciplina de Deus. Que em momento algum no seu coração você dependa de homens, que a sua confiança não esteja em homens, mas que a sua confiança, a sua esperança, a sua dependência esteja em Deus. Se hoje você está aqui e você entende que Deus te trouxe aqui, e hoje você entendeu que Ele mandou o único filho dele morrer no seu lugar, porque apenas um cordeiro sem defeito algum, porque apenas um cordeiro sem pecado
poderia pagar o preço pelo seu pecado. Se hoje você entendeu que você não precisa se limpar, que você não pode fazer nada para pagar o preço, para apagar o pecado da sua vida, mas que existe alguém que pode. Existe o Deus vivo, o único, o Emanuel, o Deus conosco, que pode te limpar. E hoje você entende que você precisa entregar sua vida a Jesus. Hoje você entende que você deseja, que isso que está aí te incomodando é Deus falando assim: vai dar um passo. E hoje você quer entregar sua vida a Deus. Hoje você quer reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje você entende que Ele pagou o preço pelo seu pecado, e que o mínimo que você pode fazer é se entregar a Ele e viver para Ele. E hoje você deseja buscar um relacionamento íntimo com Ele. Se você hoje quer entregar sua vida a Jesus, levanta a sua mão. A gente quer orar por você, a gente quer se alegrar com você, a gente quer comemorar com você. Existe festa quando um pecador se arrepende. O céu está em festa nesse momento. O céu está em festa, porque o que houve aqui atrapalha os planos de Satanás. Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, Pai, recebe, Deus, a vida desses que levantaram a mão, Senhor, como teus filhos. Limpa, tira o peso do pecado, liberta, restaura, dá um fôlego novo, um ânimo novo, dá forças para enfrentar as batalhas, dá fé para acreditar que é o Senhor que luta por nós. Que eles se sintam abraçados, tocados, totalmente preenchidos pela Tua presença hoje. Que eles encontrem em nós, Igreja Amor e Cuidado, uma família. Que eles encontrem em nós um ponto de suporte, pessoas que vão fazer com que eles se aproximem mais de Ti. Que o porto seguro deles seja o Senhor. Que a fé, a esperança e a dependência deles esteja no Teu Filho Jesus. Pai, eu Te peço também por esses que tomaram uma atitude corajosa, um passo de fé de vir aqui à frente e compartilhar e pedir oração para vencer o auto-engano, para ser libertos, para ser curados de algo que tem travado o crescimento espiritual deles. Obrigado pela vida de cada um deles, Senhor. Cura, restaura, liberta, limpa totalmente. Que eles sintam o peso sendo tirado dos seus ombros. E que eles vejam que a força vem de Ti, que tudo vem de Ti, que nós só estamos aqui porque nós cremos que somos instrumentos da Tua vontade aqui, mas que tudo que fizemos aqui vem do Senhor e é para o Senhor. Apaga meu nome, Deus, da mente de cada um aqui, mas que a Tua presença nunca deixe de estar com eles. Que eles esqueçam o som da minha voz, mas que eles ouçam a Tua voz. Ah, Deus, nos enche
Faz algo novo. Usa nossas vidas como instrumentos. Nos fortalece, nos capacita, nos impulsiona a ir além. A cada dia dá mais um passo em tua direção. A cada dia dá mais um passo, mesmo sem ver o chão, mas crendo em Ti, confiando que o Senhor vai colocar o chão onde nós pisarmos, indo na Tua direção, seguindo a Tua vontade, clamando por mais. Aviva-nos, Deus, aviva-nos, 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 Senhor. Nos leve em paz para casa, guarda a nossa noite, guarda a nossa semana, nos abençoa, nos livra de todo mal, Senhor. Nos dá fome e sede da Tua palavra, da Tua presença. Que nós possamos clamar dia após dia por mais de Ti. Abençoa, Pai, aqueles que vieram aqui pela primeira vez. Que o Senhor tenha falado ao coração deles. E que eles tenham tido um encontro contigo. Que eles entendam que é o Senhor que faz tudo. O Senhor é o dono de tudo. E é pelo Senhor que nós fazemos tudo. Em nome de Jesus. Amém. Será que você pode aplaudir ao nome do Senhor? Ele é o único digno. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É Ele, é Ele. É tudo pra Ele, é tudo por Ele, é tudo dele. Em nome de Jesus.